Aleluia! Como nós nos alegramos, Senhor, nessa tarde em Ti, Senhor. Como nós nos alegramos, Pai, por poder Te adorar na beleza da Sua santidade, em poder Te adorar livremente como filhos amados. Obrigado, Pai, por esta oportunidade, pelo privilégio de sermos chamados Teus filhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e maravilhoso. Nós estamos aqui, Senhor, para Te dizer que nós Te amamos, que nós Te adoramos, que o Senhor é tudo para nós, o sentido da nossa vida, o nosso Papai amado. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Se você concorda com isso, dá um glória a Deus bem forte. Amém. Pode sentar. Boa tarde, querido, graça e paz. Tudo bem? Que privilégio, né? Numa tarde de domingo, estarmos aqui para adorar o Senhor, todos juntos. É sempre uma grande oportunidade. Eu gostaria de iniciar sabendo se há alguém aqui que está fazendo aniversário hoje, ou fez aniversário durante esta semana, seja aniversário de nascimento, novo nascimento ou casamento. Eu quero saber se há alguém aqui nessa condição. Eu quero orar por você. Amém? Ninguém? Glória a Deus. Então agora é hora de ficarmos muito bem informados. É hora do Verbo News. Pode exibir. De julho, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os VCs estão de recesso, mas em breve retornaremos com a nossa programação normal e com certeza aguardaremos você em um dos nossos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Deus tem para nós uma vida de bênçãos transbordantes. Nessa quarta, começa uma programação que vai destravar o tempo de viver acima e além dos limites para viver o extraordinário. Então eleve suas expectativas e fique ligado no que vem por aí. Sua boca é ungida, os seus pés são ungidos, tudo que há em você foi ungido por Deus para ser a autoridade onde você está. Começa a exercer aquilo que Ele já te entregou, irmão. Há uma força, há um poder ilimitado para nós, mas quem tem que buscar essa força somos nós, e se fortalece na força do Senhor, porque a força dele está disponível para mim e para você. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade.
Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você estará realizando a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja o vestidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro Você Pode Ter o que Você Diz, do autor Kenneth Reagan. A fé faz a diferença entre a derrota e a vitória na sua vida. E as palavras que saem da sua boca hoje vão determinar o seu futuro. Quando você fala palavras de fé, você pode experimentar o melhor de Deus, simplesmente porque não há fracasso em Deus. Podemos contaminar nossa fé com nossas próprias palavras. Por isso, é tão importante aprender a substituir palavras negativas, repletas de incredulidade, por palavras positivas, repletas de firme convicção. Depois de ler esse livro, você terá ousadia para declarar aquilo que você acredita, em vez de dar ouvidos aos pensamentos e dúvidas do diabo. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Glória a Deus. Agora sim, estamos muito bem informados de tudo que vai acontecer nos próximos dias. Porém, eu gostaria de fazer um destaque muito importante. Quarta-feira, dia 23, daremos início à nossa conferência Até Transbordar. Queridos, nós estamos vivendo o ano do transbordar de Deus nas nossas vidas e na nossa igreja. E essa conferência será para selar e coroar essa estação que estamos vivendo. E certamente será um tempo poderoso. A entrada é gratuita, porém é necessário que você traga 1 quilo de alimento não perecível. Tá certo? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de saber se há alguém aqui que está nos visitando hoje pela primeira vez. Se essa é a primeira vez que você está aqui nessa igreja, faz um sinal aí com a sua mão. Gostaria de te conhecer. Amém. Bênção demais. Vamos passar para a parte dos dízimos e ofertas. Quero te convidar a abrir comigo lá em Provérbios, capítulo 3, verso 9. Provérbios, capítulo 3, verso 9, diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, queridos, nós estamos lendo um princípio bíblico e também uma promessa de Deus para nós. Ele diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tudo aquilo que você recebe. E ele fala que a consequência disso é que se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, queridos? Então, se você quer prosperar, se você quer acessar todas as ricas bênçãos do Senhor, as ofertas é uma excelente forma de romper isso. Amém? Nosso Deus, Ele é um Deus generoso, irmão, faz parte do caráter dEle. E nós, como filhos dEle, precisamos manifestar o caráter de Deus aonde nós vamos, aonde nós formos. Nós somos generosos, então eu te convido aí a separar o seu dízimo, a sua oferta. Se você pretende fazer isso através de dinheiro em espécie, existe aí na sua frente um envelope como esse aqui, você pode utilizá-lo para isso. Se você preferir através de algum meio digital, o Pix, que é o CNPJ da nossa igreja, está aparecendo aqui no telão. E lá atrás nós temos as nossas tesoureiras que vão poder te atender por meio de cartão de crédito ou débito. Você que nos acompanha através do YouTube, aparece aí também para você o nosso QR Code e o CNPJ da igreja. O que não faltam são opções e formas para nós podermos exercer esse princípio bíblico e sermos abençoados. Amém, queridos? Você se alegra com isso? Então, se você já separou, levanta aí o seu envelope ou a sua mão e ora comigo. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos ofertar e adorar, Pai, na Tua casa, contribuir, Pai, no Teu reino. Nós sabemos, Pai, que o Senhor
ama a quem dá com alegria, não por necessidade, não por constrangimento, mas nós fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, porque o Senhor ama quem faz assim. Em nome de Jesus, Pai, recebe essa oferta, esse dízimo, em nome de Jesus, amém. Você pode vir, querido? Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Aleluia, te adoramos, Senhor. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem, eu encontrei o meu tesouro. O Senhor é o bem mais precioso das nossas vidas. Nós te amamos, Senhor. Nós nos colocamos aqui aos seus pés, Pai, para receber a sua palavra, para receber da sua unção, para receber do seu Espírito, Senhor, porque sabemos, Pai, que onde a sua palavra é ministrada e onde a sua unção é liberada, rotas são transformadas, Pai, destinos de fato são destravados, pessoas são despertadas para o seu chamado, Senhor. Nós queremos estar aqui aos seus pés, Pai, recebendo da sua parte, recebendo do seu Espírito, porque sabemos, Pai, que a tua palavra é poderosa para mudar toda e qualquer circunstância. A tua palavra, Senhor, ela é poderosa para mudar todo e qualquer diagnóstico. A tua palavra é poderosa para desfazer as obras do diabo, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos deu autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda obra do maligno. E nada, absolutamente nada nos causará dano algum. É a certeza que nós temos, Senhor, que nós avançaremos para o plano e o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Como Maria, Senhor, abriu mão de toda distração, abriu mão de toda obrigação naquele momento, porque ela entendia que aquele era o melhor lugar que ela poderia estar naquele momento, porque ela entendia, Senhor, que era ali que ela receberia tudo que estava proposto para a vida dela, Pai. Nós não vamos retroceder, Senhor. Nós vamos avançar. Nós vamos prosperar. Nós vamos crescer espiritualmente. Nós vamos desfazer as obras do diabo nesse lugar. Nós vamos, Senhor, manifestar o seu reino por onde quer que a gente ande, por qualquer lugar que a gente passe. O seu poder, Senhor, vai fluir em nós. Aleluia. O seu poder vai fluir em nós, através de nós. Não negociaremos princípios. Aleluia. O Senhor é o nosso bem mais precioso. Senhor, nós não vamos olhar para trás. Nós dissemos sim para o Senhor. E o nosso alvo, Pai, é avançar. O nosso alvo é crescer. É fazer o teu nome célebre nessa terra, Senhor. É glorificar o seu nome por onde quer que a gente ande. Você pode levantar as suas mãos, ei, queridos, e agradecer ao Senhor. Ei, Ele te livrou do império das trevas. Esse foi o melhor encontro que você pode ter na sua vida. Esse foi o melhor sim que você pode dizer para alguém. Foi quando você disse sim para Jesus. Foi quando você disse sim, eu vou te obedecer.
Sim, Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor. Sim, Senhor, eu vou correr a minha carreira. Sim, Senhor, eu vou queimar as minhas carroças. Sim, Senhor, eu não vou olhar para trás. O Senhor é o mais importante. Sim, Senhor, eu não vou me distrair. Aleluia! Você encontrou o seu bem mais precioso. Jesus! Jesus, ei, abra mão de toda distração. Abra mão de tudo aquilo que te impede de avançar. Não olha para um lado, não olha para o outro. Olha para o autor e consumador. Não, você não vai sucumbir em meio às circunstâncias. O diabo está dizendo para você, você não vai conseguir. De onde você vem não dá certo. Que você está perdendo. Eu quero dizer sim, você é mais do que vencedora sobre toda essa circunstância. Escuta uma coisa, o Senhor está dizendo para você, você já é mais do que vencedor. Esse é o resultado final na sua vida. Esse é o resultado final para o seu ministério. Mais do que vencedor, abençoado, próspero, bendito nessa terra, uma nação santa. Aleluia. Você vai transbordar, você vai provar daquilo que você recebeu. Você não está gastando o seu tempo. Aleluia. Você não está gastando o seu tempo, queridos. Você escolheu a melhor parte. Você escolheu a melhor parte. Isso não vai ser tirado de você. Isso não vai ser tirado de você. Os resultados que o Senhor tem para a sua obediência vão chegar. Vão se manifestar antes mesmo do que você imagina. Aleluia. O diabo pode tentar, ele vai tentar, mas ele é um perdedor. Ele é um perdedor. Você é ungido. Você foi chamado. Ei, você já é abençoado. O Senhor está chamando você pelo seu nome. E no dia que você disse sim para Ele, você disse sim para o plano que o Senhor tem para você. E sabe que como peças de um quebra-cabeça, as coisas vão entrando no lugar. As coisas vão se encaixando. E quanto mais você mergulha naquilo que o Senhor tem chamado você para fazer, quanto mais você tem gastado o seu tempo buscando ao Senhor, o diabo pode estar dizendo para você que você está perdendo tempo, que não dá mais tempo. Deus está dizendo para você, há tempo sim. O Senhor está dizendo para você, não está perdido. O plano A continua de pé. Permaneça firme, amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse culto. Muito obrigada, Pai, pelo seu Espírito que nos alcança, pelo seu Espírito que nos ensina sobre toda a verdade, que nos ensina sobre todas as coisas. Nosso amigo, nosso conselheiro, aquele que nos conduz em triunfo. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada pela tua palavra, Senhor, que vem como inspiração através do seu Espírito para alcançar as nossas vidas, para confirmar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, sabendo que nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo, não, nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando. O mundo pode dizer que a gente está perdendo, mas nós estamos ganhando. Nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar, Senhor. No centro da sua vontade. No centro da sua vontade. Muito obrigada, Senhor. Eu declaro os nossos corações sendo uma boa terra para receber a sua palavra. Nós vamos sair daqui transformados, cheios. Por que transformados? Porque todas as vezes que somos expostos à sua palavra e à sua unção, é impossível que a gente permaneça os mesmos. Seremos despertados ainda mais. Aqueles que se distraíram por algum motivo, hoje estão voltando para a rota. Seus pés estão sendo aprumados. O caminho já foi feito. E
você não vai se distrair com as coisas desse mundo. Você não vai se distrair com as coisas naturais. Nós não vamos. Nós vamos avançar. Muito obrigada, diabo. Você é um perdedor nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela sua unção que cura, que muda diagnósticos, que muda históricos, que muda realidades, que muda vidas. Eu declaro todo peso indo embora agora, em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade vai embora agora, em nome de Jesus. Você não vai roubar aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para os meus irmãos, diabo. Você é um perdedor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Boa tarde. Pode sentar, gente. Obrigada. Vocês são um sucesso. Tudo vai bem com vocês? Glória a Deus. Tudo vai bem. Tem espaço para melhorar. Deus é bom. O diabo é um perdedor. Nós somos mais do que vencedores. Amém? Querido, se acostuma com essa palavra. Se acostuma com boas notícias. O evangelho são boas notícias para nós, queridos. São boas notícias de transformação. São boas notícias de mudança de vida, de mudança de resultados. De mudanças de história, sabe? De rotas alteradas, de famílias restauradas. O poder de Deus não diminuiu, gente, para fazer milagres, para operar o sobrenatural, para fazer aquilo que o natural, contrário àquilo que o natural está mostrando para a gente. E você pode pensar assim, não, mas naturalmente não é possível. Pronto, Deus é Deus do impossível. Amém? Ele é poderoso para fazer, queridos, aquilo que a tua mente nunca pode calcular, que tu nunca pode pensar. Deus é poderoso para fazer, amém? Nós estamos em uma série de mensagens que iniciou no domingo passado, o poder da mesa, né? E como eu amo esse tema, como ele é relevante. Isso é de fato, é uma inspiração divina, queridos, que veio sobre a vida dos nossos pastores, sobre a vida do pastor Fábio, porque o pastor Fábio é esse líder que, de fato, gosta de estar junto, gosta de estar perto, que nos inspira, que nos levanta, que nos encoraja, olha para a gente e ver aquilo que a gente nunca nem poderia ver, né? E muitas dessas coisas acontecem em uma mesa, em um momento de incomunhão, em um momento assim, descontraído, em um momento em que a gente às vezes está conversando com ele e ele de fato libera palavras. O pastor Fábio é um homem de Deus, muito inspirado, e eu gosto muito disso. Desse desejo que ele tem no coração de sempre estar firme nesses princípios da palavra, porque a comunhão é um princípio de Deus, quer dizer, é algo estabelecido por Deus. Deus, ele não somente enviou Jesus para nos livrar do inferno, amém? Se fosse só isso, estava ótimo, mas dos efeitos, um dos resultados da justiça é a comunhão restaurada com Deus e o homem, que foi perdido por causa da queda. E a comunhão que acontece na mesa, queridos, quando você está sentado na mesa certa, com as pessoas certas, queridos, pode ser sobrenatural, tanto para mim como para você. Mas sobrenatural em quê? Sobrenatural para a sua família, sobrenatural para os seus filhos, sobrenatural para o seu chamado. Sobrenatural, queridos, coisas podem ser mudadas através de um momento em que você tem sentado à mesa com a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Não de promover o nome de alguém, que isso pode acontecer, queridos. Porque, de fato, nós, crentes, precisamos abrir mão de pensamentos que são contrários à palavra de Deus, de imaginar que nós não devemos estar em todos os lugares. Existem mesas que eu e você, como crentes, cheios do Espírito, obedientes e tementes ao Senhor, estão preparados para nós sentarmos e marcarmos a vida das pessoas. Existem lugares preparados para isso, assim como existem mesas que nós precisamos muitas vezes sair. Existem lugares, queridos, e eu gosto sempre de falar sobre isso, porque a mesa fala de relacionamento, a mesa fala de comunhão, a mesa fala de partilha, a mesa, ela fala de influência, ela fala do partir, não só do comer, o comer é um detalhe, como o pastor e a Samis falaram tão bem, e é até um desafio para mim ministrar sobre isso, porque eles são assim,
expert nesse assunto. Eles têm de fato, por quê? Porque eles vivem isso que eles estão pregando. Amém? Mas de fato a mesa, estar à mesa com as pessoas certas no lugar certo é algo sobrenatural. É algo onde coisas sobrenaturais podem acontecer. E nós precisamos estar nesses lugares certos. Nós precisamos saber, queridos, a hora que nós precisamos nos levantar de uma mesa que não condiz com a vida de Deus que está em nós. Com a natureza, com o fato de sermos filhos de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmos, no capítulo 1, no verso 1. Porque eu quero iniciar falando para você que não existe um ambiente neutro. Não existe uma amizade neutra. Não existe um relacionamento neutro. Todo lugar em que nós estamos vai existir ou uma influência da minha parte ou eu estou sendo influenciado. Não existe um lugar onde nós estamos, queridos, que nós não recebamos da influência que está naquele lugar, a não ser que nós estejamos, de fato, posicionados espiritualmente bem, porque isso vai dizer quais mesas eu posso sentar para influenciar essas pessoas ou quais mesas eu não posso sentar. A gente vai já ler esse texto, mas eu já queria citar esse exemplo para você. Eu lembro que quando eu não era cristã, quando eu ainda não tinha recebido Jesus, feito uma aliança com Jesus, eu tinha um sério problema com bebida. E sabe, queridos, a gente precisa entender que para eu colocar a minha carne no lugar, para eu não ceder às tentações do diabo, para eu não cair nas astutas ciladas do diabo, eu precisava crescer espiritualmente, deixar de ser uma criança espiritual e saber que até eu atingir essa maturidade, eu não podia sentar nessas mesas. Eu não poderia estar nesses lugares, sabe por quê? Porque eu ainda não estava forte espiritualmente, vamos dizer assim. Em qual sentido? Eu não conhecia a palavra direito, eu não sabia como colocar a minha carne no lugar, eu não sabia até que momento eu poderia ir ou que eu não poderia ir. Você entende, queridos? Até que a gente cresça espiritualmente, porque às vezes as pessoas querem utilizar desse jargão. Não, eu estou no meio dessas pessoas, eu estou sentada com essas pessoas porque eu quero alcançar essas pessoas. E tem pessoas que estão utilizando isso de fato. Tem pessoas que estão nesse lugar que elas estão bem espiritualmente ao ponto de não serem influenciadas por aquilo que estão na vida dessas pessoas, que são do mundo. Mas sabe, queridos, às vezes, sabe o que acontece? Muitas pessoas dizem isso porque eu preciso estar lá no meio. Você olha para essas pessoas e você diz, eu não vejo diferença entre aquela pessoa que é do mundo e essa que se diz crente. Por quê? Fala do mesmo jeito, conta as mesmas piadas, está nos mesmos pensamentos, nas mesmas ideias. Não existe, queridos, um ambiente neutro. Você anda com uma pessoa, basta você andar 15 dias com ela, você está falando parecido. Você se pega meditando naquilo que aquelas pessoas dizem. E por que é tão importante eu pensar sobre isso? Porque essas pessoas estão influenciando o meu casamento, essas pessoas estão influenciando a criação dos meus filhos, essas pessoas estão influenciando o meu ministério, o meu chamado. E eu pergunto para você, elas estão roubando ou acrescentando a Deus? Aleluia. Como a Samis diz, é bom, né? Quando a palavra gera esse certo temor. Mas nós precisamos fazer essa reflexão, queridos, porque Deus não chamou a gente para ser crente do mundo. Ele chamou a gente para ser crente, filho de Deus, luz em meio às trevas, sal, aqueles que fazem a diferença, aqueles onde vão estar no lugar e vão saber que você é crente, que você de fato está firmado. E então, quando eu recebi Jesus, que eu tive essa consciência, queridos, eu precisei abrir mão de amizades. Eu precisei abrir mão de lugares. Por quê? Porque senão, queridos, talvez o resultado da minha vida fosse outro completamente diferente daquilo que Deus tinha projetado para mim. Porque ou eu estou sendo influenciado, ou eu estou influenciando. E a reflexão que fica para a gente é, a mesa que eu estou sentando, Jesus estaria sentado nela falando do jeito que eu falo? Pensando do jeito que essas pessoas estão pensando? Agindo como as pessoas que estão nessa mesa estão sentando? Mas eu quero dizer para você que existem mesas certas. Existem mesas, queridos, que você vai estar sentado falando daquilo que o Senhor compartilhou com você. Revelações divinas. Existem mesas onde chamados são despertados.
sentado com as pessoas certas, recebendo das pessoas certas. Mas existem mesas que causam danos à vida dos cristãos. Existem amizades, pessoas que estão tomando café com alguém influenciado pelo diabo para destruir o casamento de alguém. E eu vou já ler o texto. Eu gosto de citar o exemplo da minha vida, queridos, porque eu sei que isso funciona e eu sei que isso traz resultado. Tinha uma pessoa que, ela era muito minha amiga. Eu a amo demais. Mas sabe, em um determinado momento, eu precisei cortar os relacionamentos com ela. Porque ela estava querendo influenciar o meu casamento. E a gente precisa, você mulher, precisa ter sabedoria. Se você precisa se aconselhar, procure uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, que não vai dizer para você aquilo que ela acha, vai dizer para você aquilo que a Bíblia diz. Porque sabe, gente, o que vai trazer o resultado na vida de um crente não é o que fulano, beltrano, ciclano acha. É o que Deus diz na sua palavra. É aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra. A palavra precisa ser aquilo que o salmista diz, lâmpada para os meus pés. Eu preciso estar sentada à mesa com pessoas que vão olhar para mim e que vão dizer, fulano, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso sobre a criação de filhos. A Bíblia diz isso sobre casamento. A Bíblia diz isso sobre chamado. E não pessoas que vão vir debaixo da influência do diabo, queridos, para destruir, para matar, para roubar, para destruir os planos de Deus na nossa vida, para fazer. Tem gente que você senta com ela e parece assim que a pessoa suga toda a energia que você tem. Sabe, te bombardeia com informações que você não precisa. Chega, você fica cansado de estar ouvindo aquela mesma coisa. Aleluia. E essa pessoa, certa vez, andou na minha casa, né? E eu vou ser bem clara com o que aconteceu para você entender que a gente precisa saber quem eu coloco dentro da minha casa para sentar na minha cozinha, para tomar um café comigo. E eu compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, ou aquilo que Ele vai fazer, ou algo. Eu gosto do que Paulo diz. Paulo diz assim, a determinada igreja, eu quero estar com vocês para compartilhar coisas espirituais, gente. Essa é a revelação da mesa. Essa pessoa chegou para mim, e aí a gente estava entrando, porque a gente andava assim, ó. E a gente entrou... A minha casa, na hora que abre o portão, a primeira coisa é a sala. O William estava sentado, assistindo alguma coisa, não lembro o que era. E o controle da televisão estava perto da televisão. Na hora que nós entramos, o William disse assim, amor, pega aí o controle para mim. Sabe o que ela disse? E está com a mão podre, para se levantar e pegar o controle? Ali, não levantou só a antena, não. O Espírito Santo fez assim, ó. Oi. Tu tá vendo? Quase que o Espírito Santo grita. Daquele dia em diante, aquela pessoa era uma pessoa que tinha acesso à minha casa, acesso aos meus filhos. Teve uma determinada situação, queridos, que eu reclamei com um dos meninos por alguma coisa, eu acho que foi com o Breno. E aí ela disse assim, Breno, quando eu tiver a minha casa, você vai morar comigo. Parece uma coisa bonita, não parece? Veneno. Carnalidade, porque era alguém crente. E o que é a carnalidade? É alguém, queridos, que recebeu Jesus, nasceu de novo, mas aquela pessoa insiste em viver como se fosse do mundo. Pensamento do mundo, padrão do mundo, vestimenta do mundo, o que conduz o casamento é as ideias do mundo, eu e mais eu. A quinta pessoa da Trindade. Essa pessoa sentava para tomar café comigo. Essa pessoa, às vezes, quando meu marido estava de plantão, dormia na minha casa. Você entende que o diabo está no nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar? E, às vezes, ele utiliza aquela pessoa que você tanto ama, aquela pessoa que tanto te abençoou, que tanto te alcançou, que você viveu assim a vida toda. A gente comeu nissim junto a vida toda. Compartilhamos as roupas. A infância, a adolescência, sabe, queridos, mas a chave mudou. E daquele dia em diante, eu não aceitei mais. Porque eu sabia que aquilo ia trazer danos para o meu casamento. Eu pergunto para você, mulher, com quem você está sentando na sua mesa, tomando café para falar dos seus problemas?
Aleluia. Você, jovem, com quem você está sentando para compartilhar os desafios? Quem você está escutando? Não se iluda, não existe um ambiente neutro. Não existe uma amizade neutra. Fala igual, até a forma de se mover é igual. Eu lembro que as primeiras vezes que eu estava ministrando aqui na igreja, uma pessoa chegou para mim e disse assim: eita, que até o jeito de ministrar agora, quando tu escora no púlpito, é parecido com o da Sames. Eu disse: ô glória, tomara que a mensagem esteja parecida também. Por quê, queridos? Porque nós somos seres influenciáveis. Mas glória a Deus, eu estou recebendo da influência. A Samis, de fato, é uma mulher de Deus. Ela me influencia e ela me inspira a crescer espiritualmente, a avançar no projeto. Ela é uma pessoa muito intelectual, então quem está perto dela é influenciado a se tornar alguém intelectual, a saber de todos os assuntos, a saber falar correto. Amém, gente? Quem está do expediente aqui que sabe como é. Aleluia. Mas do mesmo jeito que tem alguém que me influencia na forma que eu me porto, na forma que eu falo, na forma como eu conduzo a minha vida, caminhando para o plano que Deus tem para mim, para o projeto que Deus tem para minha família, tem pessoas que vêm e destroem. E eu preciso saber com quem eu vou sentar. Agora sim, Salmos, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem lugar que não cabe crente, gente. Não, mas eu estou indo lá, não é nem pela música, não é nem pela bebida, não é só porque é meu amigo. Aí daqui a pouco está assim, ó, com o pezinho, ó, ouvindo a música. Queridos, o diabo, ele é sagaz. E ele sabe, ele percebe pelas nossas atitudes, pela forma como a gente fala, como ele pode nos conduzir ao erro, como ele pode nos destruir, tentar nos tirar da rota. Não se assente nos lugares que não cabe você. Aleluia. Não sente em mesas, queridos, que vão denegrir você, que vão denegrir ao Senhor, que vai ter chacota de Deus. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa que eu amo muito, da minha família. E ela falou algo que eu fiquei estarrecida. Mas estarrecida mesmo ficou essa pessoa quando eu me levantei e eu disse: eu não aceito ficar nem sentado nessa mesa, vocês falando essa besteira. Nem nessa mesa não me cabe. Eu me abstenho de estar sentado com vocês falando uma coisa dessa sobre o reino de Deus. Que é para as pessoas saberem, queridos, qual é o nosso posicionamento. Nós estamos fechados com Deus. Sabe, quando Deus disse em Jeremias, no capítulo 1, verso 12, ele disse: eu velo para cumprir a minha palavra. Sabe o que ele está dizendo? Se alinha a minha palavra, eu me responsabilizo pelos resultados. Eu me responsabilizo para cumprir na sua vida. Mas sabe quando a gente não alinha a nossa vida com a palavra, ou alinha com aquilo que eu acho? Eu aceito o que a palavra de Deus diz sobre salvação, mas eu não aceito o que a palavra de Deus diz sobre prosperidade. Pronto, você está impedindo Deus de agir na sua vida, porque você está achando que sabe mais do que Deus. O irmão Reagan diz que o Senhor falou para ele: alinhe o seu ministério à palavra, e eu me responsabilizo para fazer com que o seu ministério seja um sucesso. Veja, alinha a sua vida. Alinha o teu casamento com a palavra de Deus. Alinha a criação dos seus filhos com a palavra de Deus. Alinha os seus pensamentos. Pensa certo.
A Bíblia diz, queridos, que os pensamentos que nós precisamos pensar nas coisas do alto. Sabe, em toda boa dádiva, todo dom perfeito, em coisas boas, em planos de paz, planos de sucesso. Pense em coisas boas, pensamentos ruins vêm. Mas eu escolho se eu vou ficar pensando neles. O que eu faço? Eu abro mão desses pensamentos e pego o meu pensamento e levo cativo ao que a palavra de Deus diz. Quer ver o diabo correr com os pensamentos? Chegou um pensamento de morte, chegou um pensamento de dúvida, chegou um pensamento de incredulidade. Começa a declarar a palavra sobre essa área. Eu sou abençoada, eu sou próspera, eu sou frutífera. Tudo que eu faço dá certo. Onde eu coloco a minha mão, prospera. Eu sou conduzida pelo Espírito de Deus. Meus filhos são uma geração poderosa nessa terra. Meus filhos não vão morrer de acidente, não vão morrer de assalto. Meus filhos vão viver e vão contar os feitos do Senhor. Eles não vão ter morte prematura. Pelo contrário, eles vão viver fartos de dias, com paz, com saúde, com alegria, correndo com velocidade o plano que Deus tem para a vida deles. O diabo. Mas o que acontece? O pensamento contrário à palavra de Deus vem. E a gente fica mastigando esses pensamentos. Às vezes a gente mastiga que até chora, sente a dor do que aconteceu lá. Foi só eu, né, que chorei certa vez. Mas sabe, queridos, nós precisamos aceitar o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos confiar nas inspirações divinas que vêm sobre a vida daquele que você escolheu para ser pastoreado. Para a sua liderança. Está sendo ministrado sobre algo, Deus está querendo falar comigo. Deixa eu rever aqui em quais lugares eu tenho me assentado. O que eu tenho pensado, com quem eu tenho me sentado, com quem eu tenho compartilhado. Com quem eu tenho dividido a minha vida. Com quem eu tenho dividido. O Espírito Santo, quer dizer, é o nosso melhor amigo. Ele é o melhor conselheiro. Não estou dizendo para você que a gente não pode se aconselhar. Nessa igreja existe uma liderança saudável, uma liderança sadia que você pode buscar. E que você pode conversar. E que você pode se aconselhar. Às vezes, quando alguém me procura e diz assim, eu queria saber se você poderia me ajudar. Minha irmã, deixa eu lhe dizer, se eu não puder lhe ajudar, não conseguir lhe ajudar, eu vou buscar ajuda aos universitários. Tem alguém que a inspiração divina vai vir sobre ela e vai dar certo, vai acontecer, vai funcionar, haverá uma sabedoria do alto. Porque existe, gente, uma sabedoria do alto. Pacífica, boa, amável, que nos faz avançar e que vai fluir através de lideranças que foram colocadas para nos alcançar, para nos abençoar. Assim como existe os planos do diabo. Existem inspirações demoníacas, influências de demônios que vêm para destruir, para roubar. Parece bom, parece um presente muito bom, mas que vem como uma bomba mesmo, para destruir relacionamentos, para destruir a vida com Deus que alguém tem. Lembra quando a Samis falou, ela falou bem, inclusive estava até para eu falar sobre isso, mas ela falou tão bem que eu jamais vou fazer acréscimos, Deus me livre e guarde. Mas ela falou sobre João Batista. Porque existem mesas que nós precisamos estar sentados, mas existem mesas que nós não devemos nos assentar. Com pessoas que nós não devemos partilhar. Porque aquela mesa, aquele banquete foi preparado para destruir a vida de um homem de Deus. Eu pergunto para você, você acha que o diabo não está pronto para fazer essa mesma coisa? Para tentar destruir as nossas vidas? Para tentar nos paralisar? Para fazer, porque você pode observar, amizades que dizem, é assim mesmo, tu não deveria aceitar isso, tu não deveria olhar assim. Se eu fosse você, não ouvia o seu pastor. Nossa, que líder abusivo. Nossa, porque que se sente no direito de falar isso? Tenha cuidado com as pessoas que falam isso, queridos. Do que com pessoas que olham para você. Porque alguém que olha para você e vê você vivendo fora do padrão que Deus tem para a sua vida, e ela olha para você e diz assim, olha, eu amo muito você, mas eu preciso te dizer, essa forma que você está vivendo não é um caminho bom. A Bíblia diz, aí a pessoa vai acrescentar um versículo. A Bíblia diz, há caminhos que parecem bons, mas que conduzem para a morte. São com essas pessoas que você deve se aconselhar.
que olham para você e dizem assim, o perdão é para hoje. Que olham para você e dizem assim, olha, você falhou, a Bíblia diz, se arrepende e deixa. Você vai alcançar misericórdia. Que olham para você quando você em algum momento compartilhou algo e diz assim, eu acho que não dá mais tempo, eu acho que eu estou atrasado. Não, olha para você e diz assim, olha, você falhou nisso. Se arrepende, confessa teu pecado, deixa, mas permanece, Deus vai continuar contigo. Deus não te abandonou, Deus não te deixou. Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. Você é ungido, você é ungida. São pessoas que apontam, queridos, para o plano que Deus tem para a sua vida. E naquela mesa onde estava João Batista, aquela mulher, por quê? Por que ela queria caçar a cabeça de João Batista? Porque era alguém que batia de frente com o relacionamento que ela tinha, que era ilícito, que era errado. Você entende que existem pessoas que às vezes estão calculando mal. E a gente precisa, com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que nos conduz em triunfo, não nos conduz para o mal. Precisamos ter sabedoria. Até aqui eu pude ajudar fulano, mas daqui em diante eu não posso ajudar mais. O que eu posso fazer é orar por ela. O que eu posso fazer é interceder, clamar a Deus para livrá-lo. Para abrir os olhos do entendimento, para dar espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. Amém, gente? Eu queria falar também sobre Sansão, né? Eu fico pensando quantas vezes ele esteve negligenciando. Porque eu queria tocar de fato nisso, queridos. Deus tem um chamado para mim e para você. Esse chamado é irrevogável, ele não volta atrás. A unção que o Senhor nos confiou, ela é irrevogável. Mas se nós vamos alcançar, avançar e alcançar as pessoas que vão ser alcançadas através dos dons do Espírito que operam através de nós, ou de pessoas que serão ministradas no partilhar, na comunhão, queridos, é aquilo que eu faço com o Senhor, confiou a mim. A unção que o Senhor nos confiou, queridos, ela é preciosa. E é para as outras pessoas, é para alcançar, é para abençoar, é para edificar, é para fazê-las avançar. Às vezes por uma correção, às vezes por, um chacoalhar, uma conversa franca. Mas não é para nos destruir. Mas queridos, às vezes temos negligenciado. E Sansão negligenciou várias instruções. Eu pergunto para você, você acha que ele não esteve nas mesas erradas? Ele sabia aquilo que ele não podia fazer. Ele sabia que ele tinha um voto de nazireu. Ele sabia que não poderia se relacionar com pessoas de um povo estranho, que não tinham a aliança que os pais dele tinham. Ele sabia que ele não podia tocar em animais mortos. Tantas coisas ele sabia, queridos, mas ele negligenciou. E o preço foi alto. E a gente precisa fazer essa análise. Deus tem um plano e um propósito para a minha vida. Deus tem um chamado. Eu quero que você saia daqui consciente. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para mim. Ele nos chamou para fazer algo. Ele nos chamou para alcançar pessoas. Eu estou negligenciando a unção que Ele confiou a mim? Aleluia. O Senhor é bom, amém? Eu queria que você abrisse, por gentileza, em Mateus, no capítulo 26, verso 26. O pastor falou um pouco sobre isso. Sobre esse momento que Jesus tinha, que ele poderia fazer tantas coisas, mas ele escolheu estar à mesa com os seus, com os discípulos. Aí eu volto a falar para você. Às vezes eu falo com a Rosana, ou com os meninos que estão aqui no expediente, eu digo. Às vezes quando tem um feriado, era um momento propício para o pastor estar descansando. Ele que tem tantos afazeres, tantas responsabilidades, mas ele escolhe estar com a gente. E eu sei que isso não é algo natural, gente. Muitas vezes, quando nós vamos para Campina Grande, que nós fazemos uma viagem 2 vezes por ano para lá,
tanto na reunião de pastores de diretoria, como na conferência de ministros, eu digo para você, seria muito mais cômodo para o pastor e para a Samis irem de avião, e é possível. Mas ele escolhe estar no café da manhã com a gente. Ele escolhe estar no almoço. Ele escolhe estar no jantar. Ele escolhe estar nas paradas. Ele escolhe estar partilhando. Ele escolhe estar nos lapidando muitas vezes. Muitas vezes sem falar, recebendo. Como você vê ele sentado aqui, ele e a Sam, sentado para receber através da vida das suas ovelhas. Dos ministros que Deus inspirou ele para levantar. Alguém que entende o poder da mesa e do partilhar da parte de Deus que existe para nos abençoar. Para nos alcançar. Como ele mesmo diz, não é só uma pizza. Não é só um churrasco. Não é só um jantar. Não é só um picolé. Não, queridos. Coisas divinas estão sendo compartilhadas. E foi exatamente isso que Jesus escolheu fazer. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 26, no verso 20, chegada a tarde. Não, no verso 18. E ele lhes respondeu, ide à cidade ter com certo homem e dizer-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Só um momento, gente, para eu... Lhe prepararam a Páscoa. No verso 20, chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui foi um momento onde houve a ceia do Senhor, um momento onde o Senhor escolheu estar partilhando com os discípulos. E você percebe, o pastor falou sobre isso também bastante, e você percebe que nessa mesa ele disse quem era, o que aquele que iria o trair iria fazer. E como Judas estava distraído, já no seu próprio coração, já tendo se vendido ao diabo, para cooperar com o plano do diabo contra Jesus, mas distraído, gente. Às vezes sem perceber. Às vezes nós estamos nas mesas erradas, com pessoas erradas, e a gente não consegue perceber o dano, o veneno, a sagacidade com que o diabo pode usar alguém para destruir a nossa vida. Para jogar terra nos planos de Deus. Sabe? Com comportamentos, com ideias, com frases, com pensamentos que são totalmente contrários à palavra de Deus. E que você olha e você não percebe por quê? Está distraído. Mas se a gente tiver, queridos, de fato firmado na palavra de Deus, com as nossas práticas espirituais em dias, nós vamos perceber, o Senhor vai falar conosco, não vá. Não receba. Não sente. Não fique distraído. Mas sabe por que isso acontece? Muitas vezes porque estamos familiares demais. Nos acostumamos. Nos acostumamos a não crescer espiritualmente, porque saber sentar à mesa para receber de fato de quem vem enviado por Deus, da parte de Deus, requer sabedoria e maturidade. Dizer não, queridos, requer maturidade. Dizer não com sabedoria, não precisa agredir ninguém. Mas eu preciso saber, não vou, não cabe, não é para mim.
esse tempo acabou. A mesa requer de nós isso. Requer maturidade. Requer eu saber com quem eu vou estar sentado. Com quem eu vou estar, queridos, o tempo é a moeda mais preciosa que nós temos. Você pode observar, quem tem filhos maiores, que já estão assim, na adolescência, é a coisa que mais sente falta e pensa, meu Deus, eu aproveitei tão pouco. Eu poderia ter aproveitado mais. Por mais que você tenha se dedicado, por mais que você ame, você vai pensar, não consigo mais, porque não dá para voltar. O nosso tempo é muito precioso para nós estarmos gastando, queridos, com aqueles que de fato não querem. Com aqueles que não estão com o coração aberto. Não estou dizendo que nós não vamos ministrar às pessoas. Não, o que o Senhor confiou às nossas vidas, nós não vamos ministrar. Mas será que não somos nós que estamos sendo ministrados nessas mesas? Será que não somos nós que estamos sendo influenciados? E isso vai requerer de nós, queridos, sabedoria. Eu não posso estar distraído. Ao menor sinal, à menor percepção, eu preciso saber, é hora de eu levantar. É hora de sair. Aqui não me cabe. A Samis falou na quinta-feira sobre quando os filhos começam a dormir na casa dos amiguinhos e você traz um amiguinho e às vezes aquele amiguinho fala palavrões, né? E as pessoas precisam saber, queridos, que nós estamos de fato envolvidos com o Senhor. Que a gente está comprometido. Quando eu fiz meu aniversário de 30 anos, minha família é muito grande, muito festeira, gente. E eu fiz minha família materna, muito grande. Eu não faço uma festa com minha família materna se não tiver 80 pessoas, no mínimo, da minha mãe. E aí eu fiz meu aniversário de 30 anos, eu pedi a minha tia para ceder a casa dela. E a minha mãe ficou. As pessoas ficaram, na verdade foi nem a minha mãe, as pessoas ficaram. E não vai ter bebida alcoólica? Eu disse, claro que não. Eu sou crente. Eu não bebo. Ah, pois ninguém vai querer estar nesse aniversário. Pois se as pessoas estão vindo por causa de uma bebida, então elas não estão aptas a estarem na minha comemoração. Não sou eu que vou ceder para o mundo. Não sou eu que vou ceder para as mesas do mundo, para as influências do mundo. Não sou eu que vou colocar limites. Porque eu tenho uma aliança com Deus. E eu estou fechada com Ele. Pode vir quem quiser vir. Ah, mas é antiquadra. Ah, agora é a crentona. Agora é a santona. No meu aniversário, não tem bebida alcoólica e não tem música do mundo. Quem quiser vir, vai comer, vai tomar suco, vai tomar refrigerante. Vai estar animado. Mas não vai ter nada. E eu estava fazendo na festa na casa da minha tia, gente. Eu estou, queridos, não dando um sinal só natural, eu estou dando uma sinalização para o diabo, que eu estou com Deus e não abro. Que eu não negocio dos princípios da palavra, queridos, para estar bem com alguém. De que adianta eu estar bem com alguém e mal com Deus? Com quem de fato está comigo, com quem me salvou, quem me livrou do inferno. Quem não olhou a minha iniquidade, quem me tirou da lama, quem me deu tantos livramentos. Quem me salvou, quem me chamou pelo meu nome, quando eu nem tinha dito sim para Ele. Como é que eu vou querer estar bem com alguém, em vez de estar bem com o Senhor? Ele é a minha prioridade. A palavra é a minha prioridade. E assim deve ser na vida do crente. Não está, eu estou com Deus, mas aqui, não é para fazer a social. Eu não faço social com o mundo, queridos. Ou eu sou. Eu sou crente, eu nasci de novo, eu decidi viver uma vida com Deus. Eu sei o que é ser crente e não viver uma vida com Deus, viver uma vida carnal. Mas desde que eu decidi e escolhi viver uma vida com Deus, eu vou ser de verdade. Eu vou estar com Deus. Ah, quer dizer que você não erra, que você não falha? Não, eu erro e eu falho. Mas eu não busco viver no erro. E nem atrás do erro. Eu busco avançar. Eu busco crescer. Eu busco crescer espiritualmente. Amadurecer. E esse deve ser o alvo de todo cristão, queridos. Não permanecer na mesma medida. Não permanecer nos mesmos lugares. Se a gente percebe, queridos, que estamos nas mesmas rodinhas,
com as mesmas conversas, as mesmas coisas. Queridos, a gente precisa fazer de fato uma análise. Senhor, eu quero de fato ser sal, eu não quero estar com o Senhor e estar no mundo. Eu quero de fato ter uma aliança com o Senhor firmada na sua palavra. Eu não quero ser de aparência. Estar na mesa certa, desfrutando desse princípio poderoso, queridos, requer da gente maturidade. Requer da gente a gente saber, isso aqui não cabe mais à minha vida. Essa amizade não cabe mais à minha vida. Essa roupa não cabe mais para mim. Porque a amizade influenciou até na forma que você se veste. Às vezes, na forma como nós criamos os nossos filhos, as pessoas querem dizer como é que vão ser. Não, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá na minha casa é bem certinho as coisas. Mãe, pai, amo muito vocês. Vocês são maravilhosos, os honro. Vocês fizeram o melhor por mim. Mas os meus filhos, quem manda sou eu e meu pai, e o meu marido. Quem diz como eles se vestem sou eu. Quem diz para onde eles vão e para onde eles não vão sou eu e o pai deles. Eu preciso saber estabelecer limites, queridos. Porque eu tenho uma aliança, eu estou envolvida e comprometida com o reino de Deus. E os padrões do mundo são contrários aos padrões do reino de Deus. Esther, no capítulo 4, para nós encerrarmos, nós vamos ver um momento em que uma mesa, um momento em que Deus inspirou uma mulher improvável, para alcançar e salvar não só a sua família, mas toda a sua nação. E a Bíblia está repleta delas, queridos. Ser alcançado pelo poder e pela inspiração que vem sobre estarmos sentados numa mesa certa requer maturidade para nós escolhermos. É nesse lugar que eu quero estar sentado. É com essas pessoas que eu quero estar junto. É esse resultado que eu quero para a minha vida, de quem está sentado nessa mesa. Esther, no capítulo 4, diz assim: a gente sabe que nesse momento existia um homem influenciado por demônios para tentar destruir o povo de Deus. Mas Esther, ela resolveu ouvir a instrução que o seu tio, através de Deus mesmo, falou com ele uma sabedoria sobrenatural para alcançar, para poupar todo um povo. A Bíblia diz, queridos, em Esther, no capítulo 4, deixa eu olhar aqui o versículo para você. No verso 13 diz assim: então lhes disse Mordecai, que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque Esther, ela estava temerosa em impedir que estivesse na presença do rei. Porque naquele tempo a rainha, ela só poderia estar na presença do rei se o rei chamasse. Então ela estava temerosa pela sua própria vida de solicitar que estivesse lá. E aí Mordecai diz para ela: então não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Veja, queridos, que essa mulher se propôs estar debaixo de uma inspiração que vem de fato da parte de Deus, para alcançar a nação, ainda que aquilo custasse a sua vida. Mas lembra que eu falei para você sobre Sansão? Enquanto Deus estava usando Mordecai e Esther para alcançar uma nação, Dalila estava sendo usada
e influenciadas por espírito contrário à palavra de Deus, eu posso dizer por demônios, para roubar o que da paz de Deus estava sobre a vida de Sansão. Você entende como parte da nossa escolha? Da gente saber? Da gente crescer espiritualmente, de fato, ter práticas espirituais em dia e eu perceber, o Espírito de Deus está falando comigo através do testemunho interior. Eu não vou compartilhar, eu não vou sentar com essa pessoa. O caminho que essa pessoa está querendo me levar é um caminho para a morte. E às vezes, o que acontece? Eu estava até compartilhando com o Willi sobre isso. Deus traz uma inspiração divina sobre alguém que exerce uma liderança sobre as nossas vidas, queridos, muitas vezes para nos salvar da morte. Muitas vezes para nos livrar. Às vezes nós pensamos que eu vou me encontrar, às vezes isso pode acontecer com algum jovem, algum adolescente. Não é nada demais, a gente vai estar lá. E às vezes o pai ou a liderança diz, não vá. Saiba, isso não é para poldar você. Isso é para livrar muitas vezes você da morte. Como Deus pode usar alguém, e pode ser que a gente fique chateado, porque ouvir um não, às vezes, para um adolescente deixa muito chateado, né? Às vezes, ouvir um não para um jovem que já é maior de idade, meu pai não manda em mim, vem a liderança, mas sabe, não pense dessa forma. Considere a liderança que Deus colocou sobre a sua vida. Se a sua liderança, inspirada pelo Espírito, está dizendo para você, não vá. Acolha, mesmo que você fique chateado. Deus está tentando poupar a sua vida. Através de uma inspiração. Porque aquele lugar não cabe você. Ou às vezes o diabo está tramando contra a sua vida. Ou contra a minha vida. Na saída daquele momento, no caminho daquele momento. Aleluia. Nem estava programado. E a Bíblia diz, queridos, aqui nesse momento, que ela se propôs a buscar ao Senhor, a jejuar. E a Bíblia diz no verso 5, no capítulo 5, no verso 1. Ao terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteira à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parando no pátio, alcançou ela favor perante ele. Quando nós obedecemos uma instrução, queridos, nunca vai ser para a nossa morte. Sempre vai ser para a gente alcançar favor. E dali em diante houve favor da parte de Deus perante o rei. E a gente vai ver no capítulo 7, na verdade, Esté propõe oferecer um banquete ao rei. Estar à mesa ao rei. Salmos falou maravilhosamente bem, às vezes, sobre mulheres que tentam manipular os seus maridos. Mas sabe, não manipule seu marido. Deus não chamou você para estar debaixo desse espírito. Sabe, confie na sabedoria de Deus que vem sobre a minha e sobre a sua vida como auxiliadora para a gente achar favor diante dos nossos maridos. Favor no sentido de que o coração dele seja aberto para ouvir aquilo que o Senhor quer falar através de nós. Não com soberba, não com orgulho, não mostrando que já sabe demais. Não, queridos, entendendo que você é uma auxiliadora sábia para cooperar com o plano de Deus. E a gente, você pode pensar, né? Esté poderia se utilizar de outros artifícios para alcançar o favor do rei. Mas ela escolheu se sentar à mesa. E naquele banquete, a Bíblia diz, no capítulo 7, a gente nem vai precisar ler, a gente vê que o homem, Amã, que estava tramando contra o povo de Deus, tramando contra Esté, tramando contra Mordecai, estava sentado no banquete, era ele que estava sendo usado pelo diabo para destruir a vida das pessoas. Mas ela, como uma mulher sábia, o convidou também para o banquete, estava lá. E ela encontrou favor diante do rei. E o rei disse, veja, aquele rei que pediu que
foi quem decapitou, através da sua ordem, a cabeça de João Batista para causar um dano. É um paralelo perfeito, queridos. Houve um banquete para haver a morte de um homem de Deus. Mas houve um banquete para salvar uma nação. Para abençoar, para alcançar. Uma mesa onde uma partilha divina aconteceria. E Deus, através da sabedoria que ele deu a Esté, Esté encontrou favor diante do rei. E o rei disse: pede o que você quiser, que eu vou te dar. Eu te dou uma parte desse reino. E ela fez o seu pedido, encontrou favor diante do rei. A nação foi poupada, a sua família foi poupada. E aquele que estava tramando contra a vida do povo de Deus e contra a vida daquela mulher de Deus, foi ele quem perdeu a sua vida. Então percebe que existe uma sabedoria do alto, existe uma inspiração divina, existe uma instrução divina em que nós podemos estar no lugar certo para alcançar pessoas e não destruir vidas. Amém, queridos? Eu creio em nome de Jesus que nós vamos crescer nesse entendimento, na comunhão. Nós vamos crescer sabendo, queridos, que existe um lugar certo para nós estarmos sentados. Que nós vamos encontrar favor. Sabe, esse rei, ele não tinha uma aliança com Deus, mas a rainha tinha. E existem mesas que nós não vamos estar sentados, queridos, porque lá só existe uma trama para a morte, uma trama para a destruição, para a perseguição, para derrubar, para matar de fato, às vezes chamados divinos. Mas existem lugares, existem mesas que eu e você, nós vamos estar sentados na comunhão, partilhando coisas divinas que vai alcançar pessoas nessa cidade. Mesmo que muitas vezes essas pessoas não sejam ainda nascidas de novo, mas por causa do lugar que elas ocupam, você vai encontrar favor diante de Deus e diante delas, para abençoar pessoas. Amém? Fica de pé. Aleluia. O Senhor é bom demais. Posso orar por você? Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui, de cada pessoa que está aqui. Obrigada pela sua palavra que é a verdade, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo esse propósito divino que é nós estarmos à mesa, Senhor. Desfrutando de coisas poderosas, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós vamos escolher as mesas certas. Nós vamos estar nos lugares certos. Nós não vamos sentar em lugares porque homens querem. Para favorecer homens, negligenciando princípios da palavra. Não, Senhor, nós sabemos que existem mesas preparadas pelo Senhor para nós estarmos sentados, para favorecermos o reino de Deus, para abençoarmos pessoas, para alcançarmos pessoas. Em nome de Jesus, muito obrigada por sabedoria do alto, por inspiração divina. Eu declaro espírito de sabedoria e revelação no seu pleno conhecimento, Pai, sobre a vida de cada um de nós. Eu declaro, Senhor, essa sabedoria conduzindo cada um de nós, cada família que está aqui representada, desfrutando do poder que é estar sentado à mesa. Eu declaro laços familiares sendo restaurados nessas mesas. Eu declaro salvação, Senhor, acontecendo nesses lugares. Eu declaro novos nascimentos, reconciliação, filhos tendo seu relacionamento restaurados com seus pais, pais tendo seus relacionamentos restaurados com seus filhos, que eles tenham o coração dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus, que na mesa, Pai, que nesse lugar, Senhor, de comunhão, onde o seu poder flui, casamentos sejam restaurados. Eu declaro mesas onde, Senhor, o seu poder vai fluir, chamados serão despertados, os dons do seu Espírito operando, em vez de fofoca, em vez de divisão, em vez de destruição, haverá lá o poder de Deus, os dons do seu Espírito operando para alcançar essas pessoas, em nome de Jesus. Mesas onde não serão tramados morte, planos de destruição, mesas onde haverá sabedoria do alto e planos estratégicos para alcançar pessoas, para levantar
pessoas, Pai, para despertar chamados. Em nome de Jesus, é assim que eu oro, Pai. Em nome de Jesus. Há alguém aqui nessa tarde que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Se você está aqui e você ainda não fez uma aliança com Jesus, se você não tem certeza da sua eternidade, para onde você vai, se você partisse agora, se você não tem certeza que a sua eternidade é no Senhor, esse convite é para você. Tem alguém aqui que deseja fazer uma aliança com o Senhor? Esse convite não é para você mudar de religião, nem para você congregar na igreja Verbo da Vida. Se você vier congregar aqui, glória a Deus, aqui é um bom lugar. Mas esse é um convite para você fazer uma aliança com aquele que morreu por mim e por você, para te livrar do inferno, para te livrar de todo mal, mas também para transformar a sua vida, para mudar a sua história, para te fazer chegar nos lugares que Ele mesmo projetou para você estar. Tem alguém que deseja receber Jesus? Jesus disse: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar com você e vou ceiar com você. Ele já disse sim para você. Falta você dizer sim a Ele. Tem alguém? Levanta tua mão bem alto. Se tem alguém aqui que deseja receber Jesus. Tem alguém aqui que já recebeu Jesus, mas ainda não ora em outras línguas. Você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas. A oração em outras línguas, quer dizer, é uma ferramenta poderosa para nós cristãos. A Bíblia diz que nós edificamos a nossa fé santíssima quando oramos em outras línguas. É para hoje. E se você deseja receber o batismo no Espírito Santo, tem uma equipe aqui preparada que vai ministrar a palavra para você e você vai sair cheio do Espírito. Tem alguém? Tem alguém que deseja receber imposição de mãos e sair daqui curado? Se você tem alguma dor, alguma enfermidade ou recebeu algum diagnóstico, esse convite é para você. Você não precisa sair daqui com essa dor. A Bíblia diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tem alguém que deseja receber a imposição de mãos? Glória a Deus. Um povo salvo, cheio do Espírito e curado. Amém, queridos? Sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém. Glória a Deus. Continua de pé, nós já vamos encerrar. Eu gostaria de fazer algumas indicações literárias que têm tudo a ver com o que foi ministrado hoje. O primeiro deles é 5 impedimentos ao crescimento na graça, do nosso irmão Kenneth Hagin. Eu acho que eu já devo ter lido esse livro umas 10 vezes. A nossa liderança, a liderança dessa igreja, leu ele recentemente, é maravilhoso. Eu recomendo você lê-lo. O outro é Relacionamentos Importam, lições de Paulo e das pessoas que impactaram a sua vida, de Tony Cook. Esse livro também é maravilhoso, falando sobre vários tipos de relacionamento, também eu indico você. E por fim, de John Bevere, A Recompensa da Honra, também um clássico maravilhoso, que certamente vai te abençoar. Eu gostaria de saber se durante o culto, a ministração, chegou algum visitante, se é a primeira vez que você está aqui, faz um sinal com a sua mão. Amém. Então nós estamos encerrando. Quero lembrar você da nossa conferência Até Transbordar. Inicia quarta-feira, será quarta, quinta e sexta. Então vem, traz um convidado com você. Certamente vai ser um tempo maravilhoso. Amém? Sem mais, levante suas mãos, vá na graça e na paz e seja abençoado na prática dessa palavra. Em nome de Jesus.